No mundo brutal e implacável de Doom Eternal, a humanidade cai de joelhos diante do fogo do inferno. Cidades inteiras são consumidas, impérios desmoronam, e nem deuses nem anjos respondem aos gritos desesperados dos inocentes. É nesse silêncio sombrio que surge uma figura, não um salvador comum, não um profeta, mas uma força da natureza. Uma tempestade de ódio, fúria e determinação pura, o Doomslayer. Vestimos sua armadura, empunhamos suas armas e avançamos juntos como a última esperança da terra. A cada passo, o chão treme. A cada disparo, os céus se rasgam. Crânios esmagados, membros arrancados, sangue demoníaco sendo derramado pelos campos de batalha. Essa não é apenas uma guerra, é uma sentença. E o Slayer é o executor final. Eu decidi mergulhar profundamente nas entranhas do inferno para explorarmos, juntos, cada criatura, cada demônio e cada abominação que se coloca no caminho da humanidade. Desde os seres menores, que rastejam pelas sombras, até monstros tão poderosos que desafiam até os próprios deuses, vamos entender o que são, de onde surgem, qual seu papel na invasão e, principalmente, como sobreviver a eles. Então respira fundo, ajusta a mira, equipa sua super shotgun e se prepara para rasgar e dilacerar sem piedade. Porque hoje, no universo de fatos, você vai conhecer todos os demônios de Doom Eternal. E antes de começarmos essa descida ao abismo, eu te peço uma coisa bem rápida. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso ajuda demais o universo de fatos a continuar trazendo conteúdo épico como este. Se você é fã de Doom ou simplesmente ama monstros, lore e universos sombrios, então este vídeo foi feito para você. Agora, sem mais demora, vamos começar a nossa jornada pelo inferno. Capítulo 1 – Zumbis. Os zumbis representam aquilo que restou da humanidade depois de ser tocada pela energia profana do inferno. Eles não são mais pessoas, não têm lembranças, propósito ou vontade própria. São apenas corpos reanimados pela energia Argent, uma fonte de poder artificial extraída de almas humanas torturadas até o limite. Em resumo, Awaki descobriu uma forma de transformar dor e sofrimento em combustível. E o inferno apenas aperfeiçoou esse processo. A energia Argent corrompe completamente o corpo humano, apagando tudo que fazia daquela pessoa um indivíduo. O que sobra é uma casca vazia, um recipiente estável movido apenas por impulsos básicos. Eles se arrastam pelos campos de batalha como carne de canhão, sem consciência, sem objetivo, sem medo. Apesar de não representarem uma ameaça significativa sozinhos, sua verdadeira função no combate é desgastar o Doomslayer. Eles forçam o jogador a manter o movimento constante, reagir rapidamente a múltiplas direções, gerenciar munição, vida e recursos. Zumbis existem para distrair, cercar, irritar e abrir espaço para demônios maiores atacarem com força total. Essa presença contínua cria um ritmo frenético, típico do combate em Doom Eternal. Você nunca está completamente seguro, nem por um segundo. Eles são, portanto, a primeira camada da invasão infernal, o lembrete vivo de que a humanidade já foi quebrada e dobrada ao ponto de não retorno. E no meio do caos, seus gemidos e movimentos erráticos ecoam como um aviso sombrio. O inferno já tomou o que era nosso e está faminto por mais. Capítulo 2 – Soldados possuídos. Os soldados possuídos são antigos combatentes humanos que em algum momento tentaram defender a terra da invasão demoníaca. Soldados treinados, disciplinados, parte das últimas linhas de defesa da humanidade. Mas o inferno não apenas destrói, ele corrompe. E esses guerreiros acabaram sendo tragados pela mesma energia Argent que consumiu a humanidade. No processo de possessão, suas memórias são fragmentadas e sua consciência é quebrada,
mas parte do treinamento permanece vivo, torcido e distorcido pelas forças infernais. O resultado é um soldado que ainda se move como um combatente, ainda mira como um combatente, mas agora serve ao inimigo que destruíram tudo que ele jurou proteger. Eles avançam equipados com armas de plasma, escudos de energia e uma postura tática que lembra o que eram em vida. São mais rápidos, mais coordenados e muito mais perigosos que um zumbi comum. Quando aparecem em grupo, podem pressionar intensamente o jogador, obrigando o Slayer a manter distância e a se reposicionar. A capacidade desses soldados de se comunicarem em língua demoníaca sugere que preservam uma forma de inteligência residual, ou talvez sejam guiados diretamente por entidades superiores do inferno, como se estivessem presos entre dois mundos, obedecendo comandos sem compreender o próprio tormento. Eles representam uma perversão direta dos esforços humanos. A defesa da Terra transformada em sua própria destruição. Cada vez que um desses soldados aparece, ele traz consigo não apenas um desafio de combate, mas também a lembrança amarga de que o inferno não poupa ninguém, nem mesmo aqueles que tentaram lutar até o fim. Capítulo 3 – Impies. Os Imps são criaturas ágeis, agressivas e imprevisíveis. Um dos demônios mais icônicos de toda a franquia Doom. Eles não são particularmente grandes ou resistentes, mas compensam isso com velocidade, ferocidade e a capacidade de atacar de vários ângulos ao mesmo tempo. Esses demônios têm a habilidade de lançar bolas de fogo com precisão assustadora, abrindo o combate à distância antes de avançar com ataques rápidos no corpo a corpo. Em meio ao caos, seus movimentos parecem quase felinos. Eles escalam paredes, saltam de plataformas, surgem de cantos escuros e atravessam arenas inteiras para pressionar o jogador. O design dos Imps em Doom Eternal também presta homenagem às suas versões clássicas. Suas espinhas dorsais alongadas, olhos alaranjados e pele enrugada reforçam sua aparência predatória, como criaturas criadas apenas para caçar e atormentar. Apesar de não possuírem grande inteligência, seu comportamento revela um instinto natural de emboscada. Eles raramente atacam sozinhos, preferem trabalhar em grupo, coordenando investidas que obrigam o Slayer a se mover, mirar rápido e administrar ameaças múltiplas ao mesmo tempo. É justamente isso que torna os Imps tão perigosos. Eles nunca param. Estão sempre correndo, saltando, escalando, atirando, cercando, e quando você elimina um, outros dois já estão vindo do alto de alguma estrutura ou brotando das sombras. Dentro da hierarquia demoníaca, os Imps funcionam como predadores de médio porte, criaturas que vivem para atacar qualquer forma de vida que invada seu território. E quando a Terra caiu, esse território se expandiu para cada rua, cada prédio, cada pedaço de solo queimado. Enfrentar um Imp não é difícil. Enfrentar 10 já é outra história. Eles não vencem pela força, mas pela insistência, pela velocidade e pela capacidade de transformar qualquer batalha simples em um confronto caótico. Onde há inferno, há Imps. E onde há Imps, sempre existe a chance de ser atacado de todos os lados ao mesmo tempo. Capítulo 4 – Gárgulas. As gárgulas são demônios alados originários do mundo dos sentinelas e há séculos atormentam a ordem sagrada encarregada de enfrentar as forças do inferno. Antes mesmo da queda completa de Argento e de Nur, essas criaturas já eram um problema constante, swoopando pelo céu e atacando guerreiros distraídos com precisão cruel. Diferente de muitos demônios terrestres, as gárgulas foram criadas para dominar o ar. Sua principal arma é justamente essa mobilidade ininterrupta. Elas voam, mergulham, giram e se reposicionam constantemente, tornando difícil prever seus movimentos. E quando encontram uma brecha, lançam projéteis verdes corrosivos, abrindo espaço para que demônios maiores avancem.
Suas garras afiadas funcionam como lâminas vivas, capazes de interromper a cadência do combate se atingirem o Slayer no momento errado. E embora seu corpo seja pequeno, sua velocidade e a maneira como se espalham pelo campo de batalha fazem delas uma ameaça que não pode ser ignorada. As gárgulas também trazem consigo um elemento histórico importante. Elas fazem parte da antiga fauna demoníaca que acompanhou a guerra entre os sentinelas e o inferno. Por muito tempo, os guerreiros da Argenta tiveram que enfrentar enxames dessas criaturas, que atacavam como bandos famintos, corroendo muralhas, emboscando sentinelas isolados e consumindo os caídos antes que fossem resgatados. Hoje, durante a invasão à Terra, elas continuam desempenhando esse papel: perturbar, pressionar e impedir que o Slayer mantenha a posição. Em arenas abertas ou áreas verticais, sua presença pode transformar um confronto simples em um caos aéreo, obrigando o jogador a manter o olhar em todas as direções. Elas não são fortes, elas não são resistentes, mas são rápidas, irritantes e oportunistas, perfeitas para quebrar o ritmo e punir qualquer descuido. Afinal, no inferno, até as criaturas pequenas sabem onde atacar para fazer você cair. Capítulo 5 – Almas Perdidas. As almas perdidas são uma das manifestações mais perturbadoras de todo o inferno. Diferente de outros demônios formados por carne, ossos ou tecnologia corrompida, essas criaturas são literalmente restos de almas humanas que não serviram mais para o processo de extração da energia Argent. Quando um humano é capturado pelo inferno, sua alma é torturada, comprimida e drenada até o limite. Se essa alma é considerada inútil para a produção energética, ela não é simplesmente descartada. Ela é transformada. As almas perdidas são espíritos em tormento eterno, arrancados de seus corpos e moldados em crânios flamejantes que flutuam pelo ar. Suas chamas mudam de cor, normalmente do azul ao vermelho, assim que detectam o Slayer, como se a própria dor que carregam reagisse à presença de uma ameaça. Seu comportamento é errático e imprevisível. Elas vagam em círculos, observam o ambiente e de repente disparam em um ataque suicida, lançando-se contra o jogador em uma explosão que pode causar bastante dano se ignorada. Uma única alma perdida não é um problema, mas um grupo delas pode virar um pesadelo. Essas criaturas costumam ser convocadas por inimigos mais poderosos, como o Elemental da Dor, que as utiliza como projéteis vivos. Esse uso brutal reforça o destino trágico dessas almas. Primeiro foram destruídas pelo inferno, depois descartadas como inúteis e, por fim, transformadas em munição. Armas como a espingarda, a bomba de gelo ou tiros rápidos conseguem eliminá-las facilmente, mas o perigo real surge quando elas aparecem em meio ao caos do combate, forçando o jogador a dividir sua atenção entre dezenas de ameaças simultâneas. A existência das almas perdidas revela talvez o aspecto mais cruel do inferno. Até aqueles que já sofreram tudo o que podiam ainda são obrigados a continuar lutando, gritando e explodindo, sem descanso, sem paz, sem fim. Elas não vivem. Elas não morrem. Elas apenas queimam eternamente. Capítulo 6 – Carcaças explosivas bolas brancas. As chamadas bolas brancas são uma das criaturas mais bizarras e trágicas geradas pela corrupção da UAQ. Antes de se tornarem essas abominações explosivas, elas eram engenheiros humanos, técnicos especializados que trabalhavam nas instalações científicas. Pessoas comuns, com conhecimento avançado, que tentaram entender e controlar as forças infernais. Mas quando a energia Argent tomou conta das bases e o colapso começou, muitos desses engenheiros foram capturados, mutilados e transformados em experimentos grotescos.
Seus corpos foram fundidos a barris de combustível, criando entidades incapazes de atacar diretamente, mas altamente instáveis, sempre prestes a explodir. Essas criaturas não possuem consciência. Não possuem objetivos. São apenas bombas vivas, inúteis para o combate direto, mas valiosas como instrumentos de destruição. No campo de batalha, as carcaças explosivas funcionam como armadilhas naturais. Quando o Slayer ou qualquer demônio acerta um disparo nelas, explodem instantaneamente, liberando uma onda de energia que pode devastar tudo ao redor. Por causa disso, o jogador pode usar essas criaturas estrategicamente, detonando-as no momento certo para limpar grupos de inimigos ou abrir espaço em uma arena lotada. Elas não representam uma ameaça real sozinhas, mas ignorá-las também é um erro. Uma explosão mal calculada pode custar vida, posicionamento e até a chance de escapar de um ataque maior. Além disso, sua existência reforça um elemento sombrio do universo de Doom. A UAQ não apenas abriu as portas do inferno, ela contribuiu ativamente para transformar seus próprios funcionários em armas descartáveis. Cada carcaça explosiva é um lembrete grotesco de que ciência sem limites pode se tornar tão destrutiva quanto qualquer demônio. Capítulo 7 – Tentáculos. Os tentáculos são uma das manifestações mais inesperadas e intrusivas do inferno. Diferente de demônios tradicionais, eles não possuem forma completa, rosto ou identidade. São apenas apêndices demoníacos que emergem violentamente do solo, como se o próprio chão tivesse sido corrompido e ganhado vida. Eles aparecem de maneira abrupta, sem aviso, rompendo a terra em frações de segundo para atacar o Slayer. Essa imprevisibilidade é seu maior perigo. Os tentáculos estão ali para quebrar o ritmo do combate, punir distrações e forçar o jogador a prestar atenção em cada detalhe do ambiente. Sua presença transmite uma mensagem clara. No inferno, o perigo pode vir de qualquer lugar, até debaixo dos seus pés. Os tentáculos representam a omnipresença demoníaca. Eles se infiltram em áreas que, à primeira vista, parecem seguras, lembrando constantemente o jogador de que não existe zona neutra no território infernal. Essa mecânica obriga o Slayer a movimentar-se com cuidado, observando rachaduras, poças de carne, áreas infectadas e qualquer sinal de corrupção na superfície. Quando atacam, fazem isso com velocidade brutal, perfurando o chão e tentando atingir o jogador em linha reta. Embora possam ser destruídos rapidamente quando revelados, seus ataques são suficientemente perigosos para interromper combos, quebrar momentum e deixar o Slayer vulnerável a ameaças maiores. Eles não têm rosto, voz ou consciência. São puro instinto destrutivo. Fragmentos do inferno empurrando-se para o mundo físico, tentando agarrar qualquer coisa viva. E enquanto estiverem presentes, o jogador nunca estará completamente seguro, nem mesmo quando o chão parece sólido. Capítulo 8 – Maker Drones. Os Maker Drones representam um dos elos mais estranhos e inquietantes entre o céu e o inferno. Diferente da maioria dos inimigos encontrados durante a invasão, essas criaturas não foram criadas para destruir, mas para servir. Foram projetadas como mecanismos de suporte dentro das estruturas dos Makers, funcionando como autômatos religiosos encarregados de tarefas específicas dentro do grande plano celestial. Com a corrupção do reino de Urdak e a aliança profana entre a Khan Maker e as forças do inferno, os Maker Drones passaram a atuar diretamente no campo de batalha. Ainda que não sejam resistentes, seu pequeno tamanho e flutuação constante os transformam em alvos difíceis de acertar, especialmente em arenas caóticas. Eles não atacam com força, mas compensam isso com velocidade e com tiros precisos que obrigam o jogador a ajustar a mira rapidamente. Porém, o verdadeiro valor dessas criaturas não está no dano que causam, e sim no que soltam quando morrem.
Ao serem destruídos com um tiro certeiro na cabeça, os Maker drones liberam grandes quantidades de munição, vida e armadura. Isso os transforma em recursos táticos extremamente valiosos, quase como fontes vivas de suprimentos, capazes de virar o rumo de uma luta se forem usados no momento certo. Seu design lembra uma mistura de tecnologia avançada e devoção religiosa. Suas máscaras rígidas, sempre com expressões serenas e inalteradas, passam a sensação de que não possuem emoções, apenas obediência absoluta. Eles não são movidos por ódio, nem por instinto, apenas por programação divina, seguindo o plano de dominação universal dos Makers sem hesitar. Cada drone abatido revela mais sobre a decadência celestial. Um paraíso que abandonou seus princípios, convertendo suas próprias criações em peões descartáveis de uma guerra que nunca deveria ter acontecido. E no meio da batalha, entre demônios brutais e aberrações infernais, esses pequenos servos robóticos lembram que o verdadeiro inimigo nem sempre é o mais monstruoso. Às vezes é aquele que acreditou estar acima de todos. Capítulo 9 – Totens de reforço. Os totens de reforço não são criaturas vivas, mas seu impacto no campo de batalha é tão grande quanto o de qualquer demônio de elite. Eles representam a influência direta do inferno sobre o ambiente, funcionando como âncoras energéticas que distorcem a realidade ao redor e fortalecem todas as entidades demoníacas próximas. Quando um totem está ativo, os demônios se tornam mais rápidos, mais agressivos e muito mais resistentes. Eles passam a ignorar riscos, avançam sem hesitação e pressionam o Slayer de forma implacável. Uma arena que parecia controlável se transforma instantaneamente em um caos absoluto. Por isso, identificar e destruir o totem se torna prioridade máxima. Sua função é clara: desestabilizar. Eles forçam o jogador a abandonar a defesa e correr contra o tempo, enfrentando hordas fortalecidas enquanto tenta localizar a origem do buff inimigo. Muitas vezes, os totens estão escondidos em cantos, atrás de fraturas, em plataformas distantes ou até combinados com armadilhas ambientais, dificultando ainda mais sua localização. Esses artefatos demoníacos funcionam como pilares de invasão, conectando a área diretamente a uma fonte de energia infernal. É como se o próprio inferno estivesse respirando através deles, pulsando força para todas as criaturas ao redor. Ao destruir um totem, a mudança é imediata. Os demônios perdem o impulso frenético. A arena volta a um ritmo controlável e o Slayer recupera o domínio do combate. Essa transição, do caos total à clareza estratégica, reforça a importância desses artefatos dentro da invasão demoníaca. Os totens não atacam diretamente. Não possuem olhos, boca ou vontade própria. Mas sua simples existência é suficiente para transformar qualquer batalha em um pesadelo. E quando um deles aparece, o inferno inteiro luta para protegê-lo. Capítulo 10 – Ninhos Sangrentos. Os ninhos sangrentos são uma das estruturas mais repugnantes e perturbadoras criadas pelo inferno. Diferente de demônios comuns, essas formações não possuem consciência própria, são organismos feitos de carne, criados através de rituais sombrios e alimentados pelo sofrimento das vítimas capturadas. Eles funcionam como portais vivos, pontos de ancoragem que conectam o mundo físico diretamente ao inferno. Cada ninho pulsa como se tivesse um coração batendo, exalando energia demoníaca e criando um elo que permite o surgimento constante de criaturas das profundezas. A composição desses ninhos é grotesca: carne rasgada, ossos retorcidos, sangue coagulado e tecidos demoníacos entrelaçados, tudo misturado em uma massa orgânica viva. Eles parecem respirar, como se fossem entidades conscientes observando quem se aproxima. Mas no fundo, seu único propósito é sustentar a invasão. Quando um ninho sangrento está ativo,
Demônios continuam surgindo sem parar, inundando a área com forças que podem rapidamente sobrecarregar o Slayer. Por isso, destruí-lo não é apenas uma opção, é uma necessidade estratégica. Ao eliminar um ninho, a conexão com o inferno é interrompida, enfraquecendo drasticamente a presença demoníaca na região. O ambiente parece despressurizar, como se o ar finalmente voltasse a circular depois de ser sufocado pela energia infernal. Mas destruir um desses organismos não é simples. Eles são agressivamente protegidos por demônios que entendem o valor estratégico dessas estruturas. A presença de um ninho é praticamente um convite para batalhas intensas, onde hordas surgem para impedir que o Slayer cumpra seu objetivo. Os ninhos sangrentos revelam o lado mais parasita do inferno. Eles não apenas invadem, eles colonizam, infectam e transformam o próprio mundo em solo fértil para seus horrores. Cada ninho destruído é um pequeno triunfo, um avanço contra a infestação, uma ruptura no domínio do caos. E em Doom Eternal, romper essas conexões é essencial para evitar que a Terra seja devorada por completo. Capítulo 11 – Arachnotron. O Arachnotron é uma fusão grotesca entre tecnologia avançada e carne demoníaca, representando um dos experimentos mais brutais já realizados pela Wake sob influência do inferno. Seu corpo lembra o de uma aranha mecânica, mas cada parte viva foi distorcida, retorcida e moldada para se adaptar à máquina que agora a domina. Essas criaturas foram construídas usando o material genético recuperado da Spider Mastermind original, uma das entidades mais perigosas encontradas durante as primeiras incursões em Marte. A Wake tentou replicar e controlar esse poder, mas tudo o que conseguiu foi criar um monstro que serve ao inferno com ainda mais eficiência. Sua aparência é marcada por membros metálicos articulados, sensores brilhantes e um enorme canhão de plasma montado sobre o dorso, uma arma capaz de disparar rajadas precisas mesmo a longas distâncias. Essa combinação de alcance, mobilidade e poder de fogo faz do Arachnotron uma ameaça que deve ser tratada com prioridade absoluta. Apesar do tamanho, o Arachnotron é surpreendentemente ágil. Ele escala superfícies, muda de posição rapidamente e usa o terreno a seu favor, evitando ficar exposto por muito tempo. Seu comportamento é quase estratégico, tenta manter distância, sempre buscando ângulos vantajosos para atacar o Slayer de forma constante e sufocante. No campo de batalha, sua presença muda completamente o ritmo de uma luta. Enquanto demônios menores pressionam o jogador no corpo a corpo, o Arachnotron bombardeia de longe, criando um cerco perfeito. Ignorá-lo é praticamente um convite para ser eliminado. Sua existência reforça a fusão sombria entre ciência e inferno. A Wake acreditou que poderia utilizar fragmentos de criaturas demoníacas como base para armas biotecnológicas. Mas o resultado final foi o oposto: armas que servem ao inferno, não à humanidade. Cada Arachnotron destruído é um pequeno golpe contra esse casamento monstruoso de tecnologia e abominação. Mas enquanto existirem laboratórios corrompidos e biomassa demoníaca, essas criaturas continuarão sendo reproduzidas, sempre prontas para transformar arena alguma em um inferno tático. Capítulo 12 – Cacodemon. Os Cacodemons são uma das criaturas mais icônicas e aterrorizantes do inferno. Grandes, flutuantes e dominados por uma fome insaciável, eles se destacam imediatamente no campo de batalha devido ao seu formato esférico, um gigantesco olho central e uma boca monstruosa capaz de devorar praticamente qualquer coisa. Originários das profundezas mais antigas do inferno, os Cacodemons não possuem cognição sofisticada ou estrutura social. Eles não planejam, não comunicam e não coordenam ataques. Eles apenas caçam. É como se existissem unicamente para consumir, impulsionados por uma fome interminável que guia cada movimento.
Sua capacidade de lançar projéteis de energia corrosiva os torna especialmente perigosos à distância, principalmente em arenas abertas ou verticais. Apesar do tamanho e da aparência pesada, eles são surpreendentemente móveis. Flutuam de forma irregular, aproximando-se do jogador por ângulos inesperados, quebrando linhas de tiro e surgindo em pontos altos das arenas para pressionar constantemente. Essa movimentação lenta, porém persistente, cria uma sensação de perseguição constante. A falta de raciocínio complexo dos Cacodemons não os torna menos ameaçadores. Pelo contrário, sua simplicidade os torna eficientes. Eles não hesitam, não recuam, não avaliam riscos, avançam com a mesma determinação brutal até serem destruídos. Para o Slayer, a chave para enfrentá-los é antecipar seus movimentos e aproveitar brechas específicas. Um tiro preciso no momento certo pode interromper suas investidas e expô-los, mas ignorá-los por tempo demais pode transformar uma luta controlada em um caos aéreo mortal. Os Cacodemons são a representação pura da fome demoníaca. Criaturas que não sentem emoção, não sentem dor, não sentem medo. Apenas devoram, sem descanso, sem consciência, sem fim. Capítulo 13. Carcaça, o cadáver blindado. A carcaça, também conhecida como cadáver blindado, é um produto direto dos experimentos mais obscuros conduzidos nos laboratórios do enclave ocultista. Diferente de muitos demônios criados no inferno, essa criatura nasceu da fusão entre um corpo humano morto e uma série de implantes cibernéticos projetados para transformá-lo em uma arma defensiva. Ele não está vivo, mas também não está totalmente morto. Existe um estado de reanimação parcial, como se sua consciência tivesse sido arrancada à força e substituída por um conjunto de impulsos mecânicos que o mantém ativo no campo de batalha. A carcaça carrega um escudo de energia frontal extremamente resistente, capaz de bloquear ataques diretos e obrigar o Slayer a repensar sua abordagem. De frente, ele é praticamente impenetrável, e qualquer tentativa de enfrentá-lo cara a cara apenas resulta em perda de tempo e munição. A verdadeira estratégia para derrotá-lo está em observar seus movimentos, buscar ângulos laterais ou traseiros e aproveitar brechas quando o escudo se desativa por alguns instantes. Essa mecânica adiciona uma camada de complexidade ao combate, especialmente quando outros demônios estão presentes, pressionando o jogador de vários lados. Visualmente, a carcaça é perturbadora. Partes de carne humana apodrecida se misturam com armaduras metálicas, tubos energéticos e placas cibernéticas pulsando como se fossem órgãos artificiais. Sua presença transmite uma sensação de algo que deveria ter descansado, mas foi trazido de volta de forma antinatural, preso em um corpo que não lhe pertence mais. Esses experimentos revelam até onde o enclave estava disposto a ir para replicar ou superar a tecnologia infernal. Mas tudo o que conseguiram foi criar monstros que servem ao caos. No campo de batalha, a carcaça não é o mais forte, nem o mais rápido, mas é um dos mais irritantes e estratégicos. Um erro de posicionamento pode permitir que ele interrompa completamente o fluxo da luta, forçando o Slayer a se reposicionar e dividir a atenção. É um lembrete cruel de que, no universo de Doom, a tecnologia humana corrompida pode ser tão perigosa quanto qualquer criatura do inferno. Capítulo 14. Mancubus e Cybermancubus. Os mancubus são colossos demoníacos, criaturas enormes armadas com canhões flamejantes acoplados aos dois braços. Sua presença no campo de batalha é brutal e imediata. Eles dominam o espaço, espalham fogo por todos os lados e podem causar dano massivo em um intervalo muito curto de tempo. São lentos, sim, mas cada ataque deles é uma explosão que transforma a arena em um inferno de chamas e fumaça. A versão encontrada pelo Slayer em Doom Eternal
apresenta diferenças significativas em relação aos primeiros mancubos encontrados pela UAC em Marte. Sua carne parece mais endurecida, suas armas mais integradas ao corpo e seu comportamento ainda mais agressivo. Eles foram refinados pelo caos, moldados pelo inferno para agir como tanques vivos no campo de batalha. Quando um mancubus aparece, ele raramente está sozinho, e ignorá-lo é pedir para ser obliterado por um disparo concentrado. Sua resistência absurda o torna uma prioridade sempre que entra em cena. Mas se o mancubus original já é uma ameaça, sua variante aprimorada é ainda pior. Cybermancubus. O Cybermancubus é uma versão biotecnológica do mancubus tradicional. Seu corpo foi reforçado com implantes cibernéticos de alta resistência, transformando-o em uma fortaleza ambulante. A armadura metálica que o envolve protege suas partes mais vulneráveis e permite que suporte quantidades gigantescas de dano. Diferente do mancubus comum, seu sistema de armas é totalmente integrado ao corpo. Ele utiliza biotoxinas naturais, extraídas diretamente da glândula espinal, enviando essa substância corrosiva através de tubos internos que convertem o fluido em munição tóxica. O resultado é devastador: jatos de toxoplasma capazes de corroer armaduras, superfícies e, claro, qualquer um que fique na frente. Suas explosões deixam rastros venenosos, obrigando o Slayer a se mover constantemente e a escolher com cuidado onde pisar. Além disso, sua blindagem reforçada requer estratégias específicas, remover partes da armadura antes de causar dano real. O Cybermancubus não apenas causa mais destruição, ele controla território, contaminando áreas inteiras, ditando o ritmo da luta e forçando o jogador a decidir se avança, flanqueia ou recua. Enquanto o Mancubus é uma muralha de fogo, o Cybermancubus é uma fábrica viva de veneno. Ambos são pesadelos. Ambos exigem respeito. E juntos, representam dois dos pesos pesados mais brutais que o inferno pode lançar contra o Slayer. Capítulo 15 – Cavaleiros do Inferno. Cavaleiros do Terror. Os Cavaleiros do Inferno são alguns dos guerreiros mais brutais e imponentes de todo o exército demoníaco. Criaturas enormes, de músculos petrificados e pele espessa como pedra vulcânica, eles avançam sem qualquer medo, guiados apenas pela força bruta e pelo ódio ancestral que carregam desde tempos imemoriais. Armados com punhos gigantescos capazes de esmagar aço, esses guerreiros funcionam como a linha de frente da ofensiva infernal. Cada golpe deles é capaz de lançar o Slayer a metros de distância, e sua resistência absurda permite que continuem avançando mesmo depois de receberem uma quantidade massiva de dano. Esses demônios servem há milênios aos arquidemônios eternos, obedecendo às casas soberanas que comandam o inferno. Foram moldados através de batalhas infinitas e rituais sombrios, ganhando força ao longo de incontáveis eras. Onde há destruição, há um cavaleiro do inferno abrindo caminho. Mas assim como outras criaturas demoníacas, eles também possuem uma variante ainda mais terrível. Cavaleiros do Terror. Os Cavaleiros do Terror são versões aprimoradas, distorcidas e muito mais agressivas dos Cavaleiros do Inferno. É como se toda a brutalidade de sua espécie tivesse sido concentrada e elevada ao extremo. Mais ágeis, mais rápidos e equipados com lâminas de energia, eles conseguem fechar distâncias com velocidade surpreendente, iniciando sequências de ataques devastadores capazes de derrubar até os guerreiros mais experientes. O segredo do seu comportamento frenético está em sua própria biologia. Seus corpos foram modificados com regulações de epinefrina, criando um fluxo contínuo e ininterrupto de adrenalina. Isso os mantém em um estado de fúria eterna, como se estivessem sempre à beira de explodir em violência. Além disso, seus receptores de endorfina foram sincronizados com o uso das lâminas.
Cada golpe certeiro libera uma descarga química artificial em seus cérebros, proporcionando uma sensação de prazer macabro ao matar, tornando-os ainda mais perigosos quando entram em ritmo de execução. Em resumo, o Cavaleiro do Terror é uma máquina de guerra movida por dor, ódio e um vício interminável em violência. Ele não recua. Ele não hesita. Ele não para enquanto houver algo vivo diante dele. Se os Cavaleiros do Inferno já representam a força bruta, os Cavaleiros do Terror representam a brutalidade absoluta. Capítulo 16. Elemental da Dor. O Elemental da Dor é uma das entidades mais perturbadoras e cruéis do inferno. Diferente de outros demônios que atacam com garras, chamas ou armas biotecnológicas, essa criatura carrega em si o próprio sofrimento como arma. Sua existência é uma fusão de espírito atormentado, magia demoníaca e um propósito singular: espalhar desespero. Visualmente, o Elemental da Dor parece flutuar como uma sombra viva, envolto em energia escura e chamas etéreas. Seu rosto é um eco distorcido de agonia, uma máscara que reflete a dor que o criou e que continua a consumi-lo. Mas o que verdadeiramente o torna perigoso não é sua aparência, é sua habilidade única. O Elemental da Dor é capaz de invocar almas perdidas, lançando-as contra o Slayer como projéteis vivos. Cada alma perdida funciona como uma bomba ambulante, explodindo no impacto e criando caos instantâneo. Enquanto outros demônios pressionam no corpo a corpo, o Elemental sempre mantém a distância, trazendo reforços intermináveis. Sua conexão com o inferno é profunda. As almas perdidas que ele convoca não são criadas no momento do combate, elas são forçadas para fora das entranhas ardentes do próprio Elemental. É como se ele estivesse preso em um ciclo de tortura, condenado a cuspir sofrimento sem fim apenas para aliviar sua própria dor momentaneamente. E esse é talvez o detalhe mais trágico desse demônio. Ele existe em tormento constante. Sua vida é uma cadeia interminável de dor, e a única forma de aliviar isso é transferir o sofrimento para o mundo ao seu redor. Cada vez que lança uma alma perdida, o Elemental exorciza um fragmento de sua própria agonia, apenas para ser preenchido novamente por mais dor segundos depois. Essa natureza cíclica faz dele uma ameaça não apenas física, mas psicológica, representando o aspecto mais cruel do inferno. Não basta destruir, é preciso fazer sofrer. Para o Slayer, eliminar um Elemental da Dor é sempre prioridade. Enquanto ele estiver vivo, o campo de batalha nunca estará sob controle. Ele cria pressão constante, confusão e explosões imprevisíveis que podem virar uma luta de cabeça para baixo em questão de segundos. O inferno tem criaturas poderosas, mas poucas são tão trágicas e devastadoras quanto o Elemental da Dor. Capítulo 17. Pink e Espectro. Os Pink são demônios de postura quadrúpede, criados para esmagar tudo o que estiver no caminho, usando pura força bruta. Eles avançam como touros infernais, correndo em linha reta com velocidade surpreendente e tentando atropelar o Slayer com sua massa corporal colossal. Sua parte frontal é completamente blindada, uma couraça demoníaca tão densa que pode absorver uma quantidade absurda de dano. Atacá-los pela frente é quase inútil, mas sua maior fraqueza está justamente onde menos podem se proteger: a parte traseira. Por isso, enfrentar um Pink exige estratégia e movimento constante. O jogador precisa provocar o ataque de investida, esquivar-se no momento certo e contra-atacar pelas costas, onde a criatura é vulnerável. Em arenas apertadas, isso se torna ainda mais perigoso, já que o Pink pode encurralar, bloquear rotas e transformar o espaço em uma armadilha mortal. E quando o inferno chegou à Terra, eles se multiplicaram rapidamente. Foram vistos atacando fortificações militares da Ark, derrubando barricadas e destruindo posições defensivas com facilidade.
Sua presença simboliza o avanço brutal do inferno em território humano. Mas os Pink não são a única variante dessa criatura. Espectro. O espectro é uma versão ainda mais perversa e estratégica do Pink. Através da feitiçaria demoníaca, eles adquiriram a habilidade de ficar invisíveis, ou quase. Seu corpo se mistura com o ambiente, criando uma silhueta distorcida que só pode ser percebida com muita atenção. Essa camuflagem torna o espectro extremamente perigoso. Ele pode se aproximar silenciosamente, escolher o momento ideal e então investir com a mesma força devastadora de um Pink comum. Quando o jogador percebe, já pode ser tarde demais. Sua invisibilidade exige do Slayer uma consciência constante do terreno. Ferramentas como sensores, explosões de área ou congelamento podem revelar sua posição antes que ataque. Sem isso, o espectro pode surpreender até os jogadores mais experientes. A diferença entre Pink e espectro é simples, mas letal. O Pink destrói tudo o que vê. O espectro destrói tudo o que não pode ser visto. Ambos exemplificam a ferocidade do inferno. Criaturas criadas para dominar o campo de batalha com velocidade, brutalidade e pressão constante. Enfrentá-los exige calma, leitura rápida de movimentos e o uso do ambiente a favor, ou eles transformarão qualquer arena em um corredor da morte. Capítulo 18. Flagelantes, Whiplash. Os flagelantes, conhecidos como Whiplash, são demônios serpenteantes, extremamente ágeis, perigosos e imprevisíveis. Diferente das criaturas brutais e pesadas que dominam o campo de batalha pela força, os flagelantes controlam a arena pela velocidade, pela movimentação fluida e pelos ataques precisos com seus chicotes de energia. Essas criaturas se movem deslizando pelo terreno, dobrando o corpo como serpentes metálicas que brilham com runas demoníacas. Sua mobilidade é tão alta que podem surgir ao lado do Slayer em questão de segundos, atacando à distância ou no corpo a corpo com a mesma eficiência. Seus chicotes energéticos não são apenas armas. São extensões vivas do próprio demônio, capazes de cortar carne, desviar projeções de energia e criar pressão constante no jogador. Um ataque mal calculado deles pode quebrar completamente o ritmo do combate. Os flagelantes também são imprevisíveis. Eles se esquivam de tiros, cruzam a arena rapidamente, se reposicionam atrás de cobertura e sempre procuram atacar pelas laterais, o ponto onde é mais difícil reagir. Além da ameaça física, sua existência carrega um detalhe curioso e sombrio. Segundo relatos das equipes de expedição da UAQ, esta é uma das raríssimas castas demoníacas de gênero feminino. Os primeiros registros foram encontrados no deserto negro das terras áridas de Exultia, indicando que essas criaturas funcionam como caçadoras naturais dentro da hierarquia infernal. Elas são rápidas, são letais e nunca avançam de forma previsível. Quando um flagelante aparece, o jogador é obrigado a afastar-se, manter distância segura e golpeá-lo com precisão, ou será rapidamente dilacerado por investidas consecutivas. Num ambiente onde o inferno domina o caos, poucas criaturas controlam o fluxo do combate como essa serpente demoníaca. Capítulo 19. Revenant. O Revenant é um dos demônios mais icônicos e temidos de Doom, não por seu tamanho, mas pelo equilíbrio perfeito entre mobilidade, poder de fogo e brutalidade. Ele representa a fusão cruel entre tecnologia, necromancia e o corpo humano reanimado, transformando soldados mortos em máquinas de guerra infernais. A origem do Revenant remonta ao programa Revenant, um experimento conduzido pela UAQ que buscava criar armas biológicas a partir de tecido humano necrótico reanimado. A ideia era simples e perturbadora: pegar corpos de soldados mortos, reforçá-los com implantes, anexar propulsores dorsais e equipá-los com lançadores de foguetes de alta potência.
O projeto original deveria ter sido destruído com o colapso das instalações da UAC em Marte. Mas o inferno não desperdiça recursos. Com o surgimento dos enclaves cultistas na Terra, facções humanas totalmente corrompidas pela influência demoníaca, uma nova fase do programa Revenant foi iniciada. Agora, as máquinas não apenas funcionavam, elas obedeciam diretamente às forças infernais. O resultado é devastador. Os Revenants pairam sobre o campo de batalha com seus propulsores, disparando foguetes enquanto se movem com precisão impressionante. Eles atacam de longe, desviam, flanqueiam e pressionam o jogador sem parar. Poucos demônios conseguem criar tanta tensão à distância quanto eles. A combinação de velocidade, altitude e poder destrutivo faz do Revenant um dos inimigos mais versáteis e imprevisíveis do inferno. Ele é capaz de atingir o Slayer mesmo em plataformas elevadas, perseguir durante saltos e punir qualquer tentativa de permanecer parado. Mas além da ameaça física, há algo profundamente perturbador em sua existência. Esses corpos já foram humanos. Pessoas que lutaram, morreram e agora foram transformadas em armas contra a própria Terra. Seu design é um lembrete sombrio do que acontece quando ciência e desespero se misturam com o toque do inferno. O Revenant não é apenas um inimigo, é um monumento ambulante à corrupção total. Capítulo 20, Colossus Trollus. Os Colossos, também chamados de Trollose, são titãs gigantescos escravizados pelas forças do inferno. Diferente de muitos demônios que lutam diretamente no campo de batalha, essas criaturas têm uma função singular, quase ritualística dentro da hierarquia infernal: servir como plataformas vivas. Eles carregam em suas costas templos móveis dos sacerdotes do inferno, estruturas sagradas e corrompidas que funcionam como centros de comando durante a invasão demoníaca. Cada templo é como um trono profano, de onde os sacerdotes observam e coordenam suas legiões. Esses colossos não foram criados para lutar, pelo menos, não da forma tradicional. Eles avançam lentamente, mas seu tamanho descomunal os torna ameaças por si só. Apenas sua presença é suficiente para devastar terreno, esmagar estruturas e espalhar pânico entre aqueles que ousarem enfrentar a horda demoníaca. O mais perturbador, porém, não é sua força física. É o papel espiritual que cumprem. Os templos transportados pelos Trollos emitem uma influência psiônica poderosa, um campo mental que atravessa as fileiras demoníacas, alinhando a mente caótica dos demônios menores e permitindo que atuem com precisão surpreendente. Sem os colossos, muitas legiões infernais seriam apenas grupos desorganizados movidos pela fúria. Com eles tornam-se exércitos coordenados. Isso faz dos colossos peças essenciais na estrutura militar do inferno. Mesmo que raramente participem de combates diretos, sua existência garante disciplina e sincronia às hordas, aumentando drasticamente sua eficiência. Visualmente, essas criaturas são monumentos vivos à escravidão infernal. Pele rochosa, membros enormes e correntes colossais que fixam o templo às suas costas. Olhos vazios, que revelam uma consciência apagada, quebrada, subjugada há milênios. Eles não lutam por vontade própria. Lutam porque não podem fazer mais nada além de servir eternamente. Cada passo de um Colossus é como um terremoto. Cada movimento um lembrete de que o inferno não apenas destrói, ele domina, controla e escraviza até criaturas do tamanho de montanhas. Capítulo 21, Archvile. O Archville é uma das entidades mais temidas e devastadoras de todo o inferno. Sua presença no campo de batalha muda completamente a dinâmica do combate, não apenas pela sua força ofensiva, mas pelo seu papel estratégico. Ele não é apenas um inimigo poderoso. É um comandante, um catalisador de caos, um amplificador da própria essência demoníaca. Sua origem remonta às profundezas de Jekad.
um mundo moldado pela energia infernal e governado por Dabot, o primeiro senhor das trevas. Foi nesse reino que os Archviles foram concebidos como condutos vivos de energia demoníaca, seres capazes de manipular fogo, invocar demônios e distorcer a realidade ao seu redor. O Archvile não luta apenas com força física. Ele luta com domínio absoluto sobre as chamas, controlando-as como se fossem extensões de sua vontade. Suas habilidades pirocinéticas são devastadoras. Ele marca áreas no chão, faz pilares de fogo surgirem de repente e incendeia arenas inteiras com ataques imprevisíveis. Mas sua maior arma não é o fogo, é a sua capacidade de invocação. Um Archvile vivo transforma qualquer confronto em um pesadelo. Ele invoca demônios, potencializa suas forças e cria explosões energéticas capazes de derrubar o Slayer se não houver atenção constante. Ignorá-lo é impossível. Enfrentá-lo diretamente é extremamente arriscado. Por isso, ele se torna prioridade absoluta sempre que aparece. Além disso, o Archvile é extremamente inteligente. Ele escolhe posições elevadas, recua quando é pressionado, ergue barreiras flamejantes e manipula o ambiente para se proteger enquanto reforça as legiões do inferno. Sua presença na Terra não simboliza apenas destruição. Representa a intenção do inferno de dominar completamente, não apenas matar. O Archvile é a personificação dessa estratégia. Um comandante implacável que transforma seus aliados em monstros ainda mais perigosos. Quando um Archvile surge, não é apenas um inimigo. É o anúncio de que a arena inteira vai lutar contra você. Capítulo 22, Barão do Inferno. Os Barões do Inferno são a personificação absoluta da brutalidade demoníaca. Criaturas imensas, moldadas nas regiões mais caóticas e abrasadoras do abismo, eles representam a elite da força bruta do inferno, guerreiros feitos de pedra negra, fogo e ódio ancestral. Nativos das planícies sulfúricas que cercam o abismo ardente, os barões surgem de um ambiente onde apenas o mais forte sobrevive. Rochas afiadas, mares de magma e tempestades abrasivas moldaram seus corpos colossais e resistentes. Eles são produtos naturais de um mundo que existe apenas para punir, destruir e consumir. Ao longo dos milênios, esses gigantes foram lapidados por guerras intermináveis e rituais sombrios. Suas peles endurecidas funcionam como armaduras naturais, capazes de resistir a projéteis, explosões e ataques diretos que destruiriam qualquer outro demônio. Eles não recuam, não hesitam. Avançam como muralhas vivas. Na hierarquia demoníaca, os barões são comandantes de elite. São enviados nas frentes de batalha para liderar investidas, esmagar defesas, intimidar legiões menores e manter a ordem entre criaturas mais selvagens. Em muitos casos, sua presença é a garantia de que a horda vai avançar, ou pelo menos, de que ninguém ousará recuar. Cada passo de um barão é uma ameaça. Cada golpe, uma sentença. Seu poder de ataque é devastador. Eles podem cortar, esmagar, rasgar e incinerar seus alvos com precisão brutal. Encontrar um barão do inferno sozinho já é um desafio gigantesco. Encontrar dois ao mesmo tempo é praticamente um anúncio de morte iminente. Sua existência simboliza o auge da força demoníaca. Quando um barão aparece, o inferno está enviando um recado claro. Nada vai impedir nossa conquista. Capítulo 23 Doom Hunter. O Doom Hunter é uma das criações mais aterrorizantes e sofisticadas já vistas entre as forças do inferno. Ele representa o ápice da fusão entre tecnologia avançada e ferocidade demoníaca. Uma máquina de destruição construída a partir de uma criatura ancestral cuja única função é caçar o Slayer até o fim. Sua história remonta a cerca de 80 milhões de anos atrás, quando o inferno criou os primeiros caçadores projetados especificamente para eliminar o Doom Slayer.
Esses protótipos foram enterrados sob camadas de gelo e tempo, adormecidos e esquecidos, até que Aoki os encontrou. Nas profundezas congeladas da tundra polar, os restos desses caçadores foram descobertos e recuperados. Aoki, sempre obcecada em dominar o que não entende, decidiu reativar essas criaturas, agora combinando sua essência demoníaca com armamento de última geração e tecnologia avançada. O resultado foi o Doom Hunter, uma fusão mortal de carne demoníaca, circuitos reforçados, armaduras blindadas e armamento pesado. Montado sobre uma base mecânica que funciona como uma plataforma de deslocamento, ele se move pela arena com velocidade surpreendente, perseguindo o Slayer como um predador incansável. Seu corpo superior, ainda claramente demoníaco, conserva a ferocidade original, mas agora amplificada por escudos energéticos, canhões de plasma e sistemas de rastreamento capazes de antecipar movimentos do jogador. Apesar de sua natureza híbrida, o Doom Hunter mantém um alto grau de consciência e instinto. Ele não é uma máquina vazia, mas um caçador consciente, brutal, inteligente e criado para perseguir sua presa com precisão militar. Quando o escudo está ativo, o Doom Hunter é quase impenetrável. O Slayer precisa quebrar sua defesa primeiro, expondo a parte orgânica para só então causar dano real. Essa mecânica transforma o combate em uma dança letal: atacar, recuar, desativar o escudo, aproveitar brechas e se mover sem parar. A presença de um Doom Hunter muda completamente o ritmo da luta. Ele dita o espaço, controla rotas de fuga e pressiona o jogador o tempo inteiro. É um inimigo feito sob medida para o Slayer, um espelho distorcido de tudo o que ele representa. Enquanto muitos demônios atacam por instinto, o Doom Hunter ataca por missão. Ele foi criado para uma única finalidade. E enquanto estiver de pé, ele vai perseguir essa finalidade até o fim. Capítulo 24 Marauders. Os Marauders são, sem dúvida, alguns dos inimigos mais temidos e desafiadores de todo o Doom Eternal. Eles não são apenas soldados poderosos, são antigos, sentinelas noturnos, guerreiros lendários que já lutaram lado a lado com o próprio Slayer. Hoje, porém, eles caminham pelo campo de batalha como inimigos implacáveis, ressuscitados e corrompidos para servir aos Makers. Esses guerreiros foram traídos pelo destino. Eles juraram lealdade a Argent-Nur, lutaram contra o inferno por incontáveis batalhas e defenderam seu povo até o último suspiro. Mas após a queda de sua civilização e a manipulação da Khan Maker, os sentinelas derrotados foram negados até mesmo o descanso da morte. Suas almas foram capturadas e seus corpos reanimados pela máquina da divindade, uma construção profana que os converteu em guerreiros espectrais. Agora eles marcham com olhos que ardem em ódio, não pela humanidade, mas por terem sido arrastados de volta à batalha eterna. Como combatentes, os Marauders são praticamente o espelho do Slayer, portam machados de energia, utilizam escudos impenetráveis, possuem reflexos sobre-humanos e parecem antecipar cada movimento do jogador. Essa semelhança não é coincidência. Eles foram criados para serem a antítese do Slayer, uma resposta direta à ameaça que ele representa. Cada ataque deles é calculado, cada aproximação é rápida e precisa, e cada abertura é punida instantaneamente. O Marauder não recua. Ele pressiona, força erro, controla a distância e transforma o combate em um duelo brutal e técnico. Sua habilidade de convocar lobos espectrais, combinada com sua agressividade, deixa claro que ele não é apenas um inimigo, é um lembrete do passado do Slayer. Um eco distorcido de tudo o que ele perdeu, tudo o que ele sacrificou. A existência dos Marauders é trágica e cruel. Eles eram heróis, agora são armas controladas por forças que traíram seu povo. Enfrentar um Marauder é enfrentar um pedaço do próprio Slayer,
Um reflexo sombrio que mostra o que acontece quando até o mais nobre dos guerreiros é consumido pela corrupção. Capítulo 25. Tyrants, Ciberdemônios. Os Tyrants, conhecidos pelos fãs clássicos como ciberdemônios, são a materialização suprema da fusão entre tecnologia infernal e força bruta demoníaca. São titãs biomecânicos criados não apenas para destruir, mas para dominar completamente qualquer campo de batalha. Forjados nas profundezas industriais de Necrobol, esses monstros nasceram em meio a fábricas demoníacas onde carne e metal são moldados como se fossem a mesma coisa. Ali, sob o comando dos arquitetos do inferno, suas armaduras são fundidas ao corpo, seus músculos são reforçados com ligas metálicas e suas armas são integradas como extensões orgânicas. O resultado é uma criatura colossal, com presença suficiente para fazer até os demônios menores recuarem instintivamente. Os Tyrants não caminham, eles avançam, com passos tão pesados que fazem o chão tremer. Sua simples aproximação é um aviso de morte para qualquer um que esteja no caminho. Seu armamento é devastador. Um canhão de energia integrado ao braço, capaz de disparar projéteis de destruição maciça. Cada tiro deles pode obliterar barricadas, esmagar veículos e transformar arenas inteiras em ruínas. Seu poder não está apenas no dano bruto, mas na pressão constante que exercem sobre o Slayer. Apesar do tamanho absurdo, os Tyrants possuem comportamento tático. Eles sabem quando manter distância, quando avançar e quando usar o terreno a seu favor. Foram projetados para serem generais da destruição, líderes no campo de batalha e símbolos do poder absoluto do inferno. Seu tamanho e sua postura dominante deixam claro, eles não estão ali para participar da luta, estão ali para encerrar a luta. Os Tyrants serviram durante eras como guardiões e escravistas dos poços infernais, punindo criaturas menores e garantindo que a ordem brutal do inferno nunca fosse questionada. Sua existência representa o domínio total da carne e da máquina, a demonstração definitiva de que o inferno não tem limites quando deseja criar armas vivas. Um Tyrant é mais que um inimigo. É uma muralha ambulante, um tanque vivo, um símbolo da supremacia demoníaca. E quando ele surge, há apenas uma certeza: o Slayer está diante de um dos maiores titãs que o inferno já colocou em seu caminho. Capítulo 26. Gladiador. O Gladiador é um dos adversários mais impressionantes e simbólicos de Doom Eternal. Ele não é apenas um monstro gigantesco, é um campeão, uma relíquia viva de uma era em que honra, força e tradição ainda tinham significado dentro do Império dos Sentinelas. Originalmente, o Coliseu de Sentinel Prime era um local sagrado. Ali, os prisioneiros que buscavam redenção enfrentavam desafios mortais para provar seu valor e, se sobrevivessem, podiam conquistar um lugar entre as fileiras dos sentinelas. Era um ritual antigo, marcado por disciplina, coragem e fé na justiça da Argenta. Mas com a decadência de Argent-Dnur e a corrupção trazida pela influência da Khan-Maker, as tradições sagradas foram distorcidas. O Coliseu, antes um templo de honra, transformou-se em um palco cruel de execução. E no centro desse novo ritual profano, surgiu o Gladiador. Essa criatura colossal combina força demoníaca com armamento devastador. Empunha uma massa dupla capaz de esmagar até estruturas metálicas reforçadas e carrega um escudo massivo que foi forjado para bloquear ataques diretos com precisão implacável. Seu tamanho é intimidante, mas é sua postura que realmente impressiona, firme, confiante, disciplinada. O gladiador não luta como um bruto sem mente. Ele luta como um guerreiro experiente, treinado e moldado em incontáveis batalhas. Cada golpe seu é calculado. Cada abertura, uma armadilha. Cada movimento, uma afirmação de domínio. A arena onde ele enfrentou o Slayer é um símbolo trágico da queda da Argenta.
O público, outrora composto por sentinelas honrados, agora estava tomado por fanáticos corrompidos, assistindo à luta não pela justiça, mas pelo espetáculo da morte. A presença do gladiador traz um contraste interessante. Ele representa as últimas sombras de um passado honrado, mas agora serve às forças que destruíram tudo o que aquele passado significava. Seu combate é intenso, brutal e ritualístico, uma dança mortal entre dois guerreiros destinados a se enfrentar. E quando o gladiador cai, não é apenas um inimigo derrotado, é mais um pedaço do mundo antigo que se perde para sempre. Capítulo 27 – Sacerdotes do Inferno. Os sacerdotes do inferno, Deg Hanak, Deg Nilox e Deg Grav, são figuras centrais na invasão demoníaca à Terra. Antes de se tornarem instrumentos da corrupção, eles pertenciam à antiga Ordem Deg, uma casta sacerdotal de Arshem-Denur, dedicada ao culto dos espíritos elementais e ao equilíbrio do seu mundo. Mas esse passado sagrado foi destruído. Durante o período conhecido como Tempo de Luto, a fé original dos Deg começou a enfraquecer. Diante do desespero e da promessa de poder ilimitado, eles abandonaram os antigos deuses e passaram a venerar os Makers, seres extradimensionais que ofereciam conhecimento proibido em troca de completa submissão. Foi assim que os sacerdotes se tornaram intermediários entre o céu corrompido e o inferno. Eles abriram as portas que jamais deveriam ter sido abertas. Sua nova fé distorcida serviu como combustível para a queda de Argent-Nur. Sob a orientação da Khan Maker, os sacerdotes facilitaram a produção da energia argente, convertendo almas humanas em combustível, traindo seu próprio povo e preparando o terreno para a expansão infernal. Quando a Terra se tornou o próximo alvo, os sacerdotes do inferno foram enviados para liderar a invasão. Instalados em templos móveis colossais, transportados pelos gigantes Strugs, eles exerciam uma influência psiônica poderosa que coordenava as hordas demoníacas. Onde havia um sacerdote, havia organização. Onde havia organização, o inferno avançava sem parar. Eles não lutam diretamente. Não precisam lutar. Sua verdadeira arma é o controle mental, espiritual e estratégico. Para o Slayer, eliminar os sacerdotes era essencial para enfraquecer o domínio infernal sobre a Terra. Cada sacerdote destruído não apenas reduzia o comando das legiões demoníacas, como também quebrava mais um elo da corrente que ligava os Makers ao inferno. A queda dos sacerdotes do inferno representa o início da libertação da Terra e o começo da ruína daqueles que traíram seus próprios mundos por poder e imortalidade. Capítulo 28 – Khan Maker. A Khan Maker é a soberana suprema dos Makers, regente de Urdak e uma das figuras mais poderosas e influentes de todo o universo de Doom. Sua presença, ao mesmo tempo majestosa e aterradora, representa o auge da civilização Maker, uma sociedade movida por conhecimento, ordem e uma busca obsessiva pela própria perpetuação. Nascida da singularidade, a consciência coletiva que dá origem a toda a sua espécie, a Khan Maker foi criada para guiar os Makers rumo à evolução constante. Sua missão era proteger seu povo, preservar sua cultura e garantir que a luz de Urdak jamais se apagasse. Mas essa busca pela eternidade levou a Khan Maker por um caminho sombrio. Ao perceber que sua raça enfrentava um declínio inevitável, ela passou a explorar soluções cada vez mais extremas. Em sua obsessão por evitar a morte e manter a perfeição, a Khan Maker fez aquilo que nenhum ser celestial deveria fazer. Aliançou-se às forças do inferno. Essa aliança profana permitiu a criação da energia argente, um combustível poderoso obtido através da conversão de almas humanas. A Khan Maker enxergou essa energia como a salvação de Urdak, mesmo sabendo que o processo era cruel, devastador e antinatural.
Com a ajuda dos sacerdotes do inferno e da máquina da divindade, ela manipulou os sentinelas noturnos, prometendo-lhes poder, redenção e imortalidade. Muitos guerreiros caíram nessa armadilha, tornando-se peões do grande plano da Khan Maykr e, eventualmente, soldados do inferno. A queda de Argent-Nur foi apenas o primeiro passo. A Terra seria o próximo. A Khan Maykr não é movida por ódio. Ela é movida por medo. O medo de perder seu povo, de ver o fim de sua raça, de deixar que a singularidade que a criou se dissipe. Esse medo se transformou em fanatismo e o fanatismo em tirania. Quando o Slayer finalmente enfrenta a Khan Maykr em Urdak, não é apenas uma batalha. É o confronto entre dois extremos, a vontade humana contra a arrogância divina. Sua derrota marca o fim da aliança entre Makers e Inferno, desencadeando uma invasão demoníaca em Urdak e alterando para sempre o equilíbrio de poder no universo. A história da Khan Maykr é uma tragédia sobre orgulho, desespero e a perda total da moralidade em troca da sobrevivência. Ela representa o que acontece quando até o mais elevado dos seres se entrega ao medo e sacrifica tudo em nome da eternidade. Capítulo 29. Ícone do pecado. O ícone do pecado é a manifestação máxima do poder destrutivo do inferno. Uma entidade tão colossal, tão descomunal e tão completamente dedicada à destruição que sua simples presença distorce a realidade ao redor. Ele não é apenas um monstro, é um apocalipse vivo. Sua origem está diretamente ligada a uma das histórias mais trágicas de todo o universo de Doom. O ícone do pecado foi criado pela Khan Maykr a partir do coração do filho do Betrayer, um guerreiro que, desesperado pela perda do filho, fez um pacto com o inferno na tentativa de ressuscitá-lo. O desejo de um pai se tornou a ruína de seu mundo. Esse ato de desespero permitiu que o inferno corrompesse a alma da criança, transformando-a em um titã monstruoso, uma arma definitiva. A Khan Maykr acreditava ser capaz de controlar essa criatura, usando-a como ferramenta final para destruir a Terra e consolidar a supremacia dos Makers. Mas ela subestimou a natureza do inferno. Quando Doom Slayer destruiu o coração que ligava o ícone do pecado à sua manipulação divina, a criatura ficou completamente livre. Sem controle, sem limites, sem qualquer barreira entre o ódio puro e o mundo físico. O ícone do pecado então despertou em sua totalidade, liberando um poder capaz de arrasar cidades inteiras com um único movimento. Cada passo dele cria terremotos. Cada golpe é uma calamidade. Cada rugido é uma sentença de morte. Sua pele é formada por camadas de carne corrompida, runas demoníacas e ossos expostos, pulsando como se o próprio inferno batesse dentro dele. Chifres colossais, músculos impossíveis e uma aura que dobra a estrutura da realidade tornam o ícone não apenas um inimigo, mas uma força primordial. A batalha final contra o ícone do pecado é o ápice do confronto entre humanidade e inferno. O Slayer não enfrenta apenas um demônio, enfrenta o destino. Enfrenta a encarnação do caos, o filho profanado de um guerreiro traído, a arma final criada para destruir mundos. Quando o ícone finalmente cai, não cai como um monstro vencido. Cai como um símbolo quebrado. A última muralha do inferno desabada diante da vontade inquebrável do Doom Slayer. E com isso termina a jornada por todas as criaturas de Doom Eternal, um desfile de dor, poder, corrupção e guerra sem fim. No fim das contas, o inferno tem exércitos. Mas nós temos o Slayer, e assim chegamos ao fim da nossa descida pelo inferno. Vimos criaturas nascidas do tormento, máquinas moldadas para matar, guerreiros traídos por seus deuses e mundos inteiros consumidos pela corrupção. Cada demônio, cada monstro e cada entidade que enfrentamos conta uma parte da história de Doom Eternal, uma história de queda, dor e guerra sem fim. Mas no centro de tudo isso existe uma constante, o Doom Slayer.
Ele não é apenas um herói. Ele é o castigo. A última palavra escrita na carne daqueles que acreditaram que poderiam dominar a humanidade através do medo. O inferno tem legiões infinitas. Tem sacerdotes, campeões, titãs e deuses distorcidos. Mas nós temos o Slayer. E enquanto ele existir, sempre haverá uma luta, sempre haverá esperança. Se você chegou até aqui, meu respeito. Essa jornada foi longa, intensa e cheia de caos, exatamente como Doom deve ser. E se você quiser uma segunda parte, explorando os demônios dos DLCs de The Ancient Gods, ou até mesmo a história completa do Senhor das Trevas, deixa o like e comenta aí embaixo, porque isso ajuda demais a decidir os próximos vídeos. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outros fãs do universo Doom. Aqui no Universo de Fatos, o mergulho no desconhecido nunca para, e você faz parte disso. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Slayer nunca descansa. E nós também não.